Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, versículo de número 14. Vamos juntos mais uma vez ler a palavra bendita e poderosa do nosso Deus. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém. Bom, já estamos aí mais para terminar, né, essa série, principalmente agora tratando da carta do nosso Senhor Jesus por intermédio do apóstolo João à igreja em Laodiceia. E, irmãos, claro, falamos aqui outras vezes, não vale, não é ruim repetir. Se você quiser entender mais sobre o contexto cultural, o contexto histórico da carta, você precisa assistir, ouvir, melhor dizendo, né? Só está gravado o áudio, a primeira mensagem desse tema, Carta de Jesus à igreja em Laodiceia, porque lá a gente traz esse contexto. Então a gente não vai conseguir voltar ao que nós já falamos, né? Na verdade, a gente tem aprofundado bastante os últimos versículos, e nós terminamos aqui no versículo 17, que eu quero pedir a você, para você ler comigo de novo, acompanhar ali o texto. Versículo 17, irmãos, foi onde nós trabalhamos aí na semana passada bastante. Diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então você tem aqui Jesus estabelecendo uma grande advertência. Você vê que no versículo anterior, se você observar comigo, ele está no 15 e no 16 falando assim, é um diagnóstico. O diagnóstico de Jesus é: você, Laodiceia, você, igreja de Laodiceia, você não é frio nem quente. Você é morno. E aí nós descobrimos aqui nas mensagens anteriores que ser morno aqui não é não ter o fogo da oração, de ir à igreja, de ler a Bíblia. Não, porque tanto a referência do frio quanto a referência do quente são positivas no texto. O texto está falando, portanto, de algo que é consumido. Está falando de um produto que tem utilidade. Tá? Então, águas mornas naquele tempo não tinham utilidade. Águas frias tinham. Eram refrescantes. Águas quentes eram águas termais que faziam massagem, né, no corpo. Já tomou um banho quentinho assim, uma ducha forte nas costas, né, ainda mais depois de trabalhar muito, né, nesse friozinho, tomar um banho bem quente. Isso faz bem, não faz? Relaxa. Agora, água morna, nem naquela época. Arthurzito, para de pegar comigo, rapaz. Você está pregando demais, meu Deus. Arthur, você não finge que não está vendo o teu pastor não, rapaz, que eu estou de olho no senhor. Calma, meu filho, menos aí, ó. Semana passada eu falei com ele assim de novo, falando com ele de novo. Olha lá, agora ele vem querer debater o assunto. Deixa ele pegar a gente, fica tranquilo.
Mas foca aqui. Se ele continuar pregando, deixa ele pregar também. Gente, as águas mornas não têm utilidade. Esse é o ponto. Esse é o diagnóstico. Jesus olha para a igreja de Laodiceia e fala assim: vocês não são perseguidos porque vocês não dão frutos, e vocês não vivem unidade, vocês não crescem. Ou seja, é uma igreja que vive um cristianismo que eu chamo de, não só eu, mas teólogos, pregadores vão chamar de cristianismo nominal. É aquela relação com Deus protocolar, né? Tem crentes que vivem dessa maneira, bate o ponto. Oração, leitura da palavra, vir à igreja, uma série de coisas, são coisas que acontecem, mas se não acontecesse, não faria a menor diferença. Então o diagnóstico é esse. A advertência é dura, porque no versículo 17 ele vai falar assim, no 17, olha só, você está dizendo que não precisa de nada, você está dizendo que é feliz, que você é rico, mas você não sabe, você não é isso. Então nós tratamos aqui na semana passada, quem estava aqui semana passada? Tratamos do que na semana passada com a luz desse versículo 17? De um pecado muito grave, que para mim é o maior pecado, pior pecado, orgulho. E nós citamos aqui, eu não tive nem tempo de citar todos os autores, porque eu reuni frases dos autores desde os pais da igreja, do início da igreja primitiva, até os mais recentes. E é interessante, meus irmãos, porque todos eles tratam com seriedade do tema do orgulho. E o que seria o orgulho? O orgulho é essa expressão do versículo 17. Você diz, é a tua opinião sobre você mesmo. Tem gente que é exaltado, reconhecido pelos outros. Tem gente que exalta e se reconhece a si mesmo. Eu sou muito bom. Eu sei muito. Eu faço muito, eu tenho muito. E geralmente o orgulhoso, a diferença do orgulhoso para o vaidoso é sutil, mas existe. Por exemplo, o vaidoso, ele quer ter muita beleza. Uma pessoa muito vaidosa, refém da vaidade, ela quer chamar atenção o tempo todo, não é isso? Ela está afim e está na busca da aprovação dos outros, do reconhecimento dos outros. Então você quer ser bonito, você quer ser muito bonito, você quer ser muito atraente, você quer ser muito rico, você quer ser muito inteligente. Agora, o orgulhoso, ele tem um detalhe importante, porque, na verdade, ele não está apenas querendo ser muito porque ele quer ser muito. Ele tem um senso, presta bem atenção nisso, um senso de competição. Ele não quer ser mais, ele quer ser mais do que o outro. Eu não quero ser mais bonito, eu quero ser mais bonito do que o Fábio. Eu não quero ser mais rico, eu quero ser mais rico do que o Aloysio. Está entendendo, gente? E enquanto houver alguém que se coloca nessa competição como superior, esse orgulhoso, ele não vai se contentar. E ele não vai medir esforços. Então, nós falamos disso semana passada com profundidade. Eu até vou lembrar aqui alguns... Vou trazer aqui outras frases que eu não trouxe semana passada. Vou citar, por exemplo, aqui, John Stott, já ali no século passado, ele vai dizer assim: no fundo de toda desobediência está o orgulho. No orgulho nos colocamos no lugar de Deus. Na fé colocamos Deus no seu lugar. Então, no fundo de toda desobediência, para John Stott, está o orgulho. Eu falei aqui, o orgulho é a origem de todos os pecados. O que faz alguém invejar? O que faz alguém mentir? O que faz alguém ofender? O que faz alguém ser vaidoso? O que faz alguém ter uma gula? O que faz alguém ter algum outro tipo de vício? O orgulho, a necessidade de ser autossuficiente, de ser totalmente independente do seu Deus, do seu Criador. E o próprio John Stott vai dizer: no orgulho nós nos colocamos no lugar de Deus, porque a oferta da serpente foi: coma desse fruto, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Deus falou: não coma, porque se você comer, você vai morrer. Satanás tem tanto orgulho em si, ele é o orgulho encarnado, ele falou assim: ei, você pode ser como ele, você pode ser do tamanho dele, você pode ter a condição
de ser independente dele. E foi o que aconteceu. Depois que comemos do fruto, porque Adão come daquele fruto com Eva e conosco, todos nós pecamos. A partir do momento em que nós entramos nessa história do pecado, nós também entramos numa rota de vida pela autossuficiência e de uma certa independência de Deus. Só que, irmão, vou te falar uma coisa. Quem está sendo independente de Deus está vivendo como soberbo. A palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem sabe quem é, quem sabe do seu pecado, quem sabe da sua fraqueza, quem sabe da sua insuficiência, quem sabe que depende daquele que o criou, esse recebe graça, favor imerecido, perdão, recebe misericórdia, recebe a provisão, a proteção. Irmãos, domingo saímos daqui o carro cheio. Estamos numa batalha espiritual aqui nessa igreja, você não tem ideia, irmão. Você não tem ideia das lutas. Por isso que a gente está orando mais. E quanto mais a gente ora, parece que mais luta acontece. Celebramos no mesmo dia. Tamires voltou para casa. Glória a Deus, vitória, milagre. Ela ia morrer, não morreu não. O Senhor salvou, o Senhor livrou. Esperamos que a obra seja completa, que ela volte para a casa do Senhor. Agora, Fernando está aí. A princípio está bem, mas a gente sabe como é que funciona no hospital. Nós não podemos ter a segurança no hospital. Nós não podemos colocar a esperança última do nosso coração no médico. Nossa esperança está no Senhor. As coisas podem mudar da noite para o dia. Você crê assim ou não? Você acha que é assim ou não é? Quantas pessoas que você ouve uma notícia: eu estou bem, está melhorando, pastor. Dia seguinte: então, pastor, infelizmente, eu não creio que isso vai acontecer com ele não. Mas, irmãos, a gente sabe que a vida é assim. A gente está orando. Deus tem feito coisas grandiosas. Testemunhamos semana passada dessa obra que foi milagrosa, como a obra aconteceu, começando pela vida daqueles que se colocaram para fazer essa obra, como Deus tem trabalhado na vida deles, aqui nesse lugar, nesse ministério. Mas aí, irmão, nós saímos daqui, o carro estava cheio, eu, Thalita, Ana Thalita, Rafael, Daiane, sua namorada, e a Vitória, adolescente, a jovem nossa, carro cheio, descendo aqui na serra, lá no finalzinho, vem uma moto fazendo grau, empinando em alta velocidade na contramão. Geralmente, naquela altura ali, eu já estou descendo, que eu sei que não tem quebra-mola ali, então eu já estou na quarta marcha, Jonatas. Eu já passei de 60, 70, estou quase em 80 ali, naquele finalzinho ali. Mas é como se o Espírito Santo falasse assim: anda mais devagar hoje, teu carro tá cheio, tá vindo do culto. Aí eu fiquei na terceira marcha ali, 50, segurando, daqui a pouco, quando eu estou descendo, o cara só me viu em cima. Ele desviou em cima, e eu precisava ver se ele ia fazer alguma coisa para eu fazer, porque se eu faço antes também, quem sabe, né? Eu estou para o mesmo lugar e acontece um acidente grave, de noite. Um livramento, irmãos, livramento. Estamos passando por um tempo de batalhas espirituais, estamos passando por muitas lutas. Eu tenho recebido mensagens dos irmãos, eu tenho tido contato com os irmãos, das lutas que os irmãos têm passado. Sabe o que significa isso, irmão? É que quando a igreja começa a ser fiel, ela começa a ter perseguição e oposição. Mas não é Laodiceia. Laodiceia não orava. Laodiceia não tinha vida santa. Laodiceia nem abria a escritura. Não tinha a escritura naquela época, mas tinha a Bíblia hebraica. Eles não liam. Eles não congregavam com alegria. Igreja, eu vou quando der, quando eu quiser. Os irmãos, eu não preciso ter relação com os irmãos, tanto faz. Mas se o irmão está sofrendo, está passando por situação, ué, não é minha família. Esse era o povo de Laodiceia. E esse povo dizia: eu estou rico, eu tenho muito, eu estou muito bem de vida, eu não preciso de nada. E o Senhor fala: tu não sabe que você é pobre, infeliz, você é miserável, você é cego, você é nu. E aí é assim que Deus trata um orgulhoso. Deus tem que abater o orgulhoso, sabe? O orgulhoso é ególatra, é idólatra do ego. O orgulhoso é cheio de si, é ensimesmado. O si mesmo reina. Irmãos, não tem como seguir a Jesus e o si mesmo reinar. Se alguém quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Assuma o sofrimento, assuma a humilhação, a oposição, que é resultado de você segui-lo. Se você vai segui-lo, ele prometeu o seguinte, irmãos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não negou que vamos sofrer, ele não negou que as coisas seriam difíceis. Agora, irmão, tem muita gente que não tem essa noção. E o orgulho vai enchendo a pessoa, vai inflando a pessoa, e essa pessoa vai ficando arrogante, cheia de si, e ela vai dizendo: eu não preciso do outro, eu não preciso de ajuda, eu não preciso que ninguém me critique porque eu sei de tudo, eu sou muito bom, eu não preciso que ninguém me corrija porque eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço. E Deus vai fazendo assim, ó, eu vou bater esse soberbo, porque Deus, ele faz isso.
Porque o orgulhoso, ele é a imagem e semelhança de Satanás. Agostinho disse, o orgulho é o pai de todos os demônios. O orgulho é o intento maligno. Essa igreja estava morna, portanto estava debaixo do governo espiritual do próprio maligno. Agora, irmãos, versículo 18. Depois dessa advertência, existe aqui um apelo. Existe um convite, existe um aconselhamento. Porque o Senhor corrige a igreja, mas o Senhor, acima da correção, acima de confrontar o pecado, o Senhor ama a sua igreja. O Senhor quer ver a sua igreja vivendo santidade. O Senhor, Ele tem um zelo de amor e misericórdia pelos seus. Ele vai dizer no versículo 18. Aconselho. Preste atenção, irmão. Você que veio aqui essa noite, está ouvindo essa palavra. O Senhor tem um conselho para você essa noite. Para você que está vivendo na apatia espiritual. Para você que já quase não lê a Bíblia. Para você que não tem mais prazer de congregar. Para você que tem vergonha de evangelizar. Para você que não faz discípulos, não ajuda ninguém a ser cristão. E não tem ninguém sobre você para te ajudar a ser cristão. Você vive esse isolacionismo espiritual e eclesiástico. Você tem uma vida que ninguém pode acessar. E claro que Deus sabe muito bem o que você está escondendo de muita gente. Eu sei que isso acontece muitas vezes. Porque o pecado já dominou de tal forma, mas o Senhor está falando hoje, para você e para quem for ouvir essa mensagem. Jesus tem um conselho para a sua igreja. Se você é dele, se você foi comprado pelo sangue dele, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ouve, aconselho que você compre de mim. Mas espera aí, o que o versículo anterior está dizendo, irmãos? Responde para mim. Pode olhar na sua Bíblia aí, versículo 17. O que Jesus está dizendo na sua advertência a essa igreja? Bota ali para mim, Giza. Você diz, sou rico, estou bem de vida e... Bom, se você não precisa de nada, tu vai comprar o quê? Grava aí, irmão. Grava aí. Se você quer de fato viver a vida cristã, você vai ter que ter consciência de que você precisa de Jesus e de que tudo o que você precisa está em Jesus. Compre de mim. Não é do pastor Max, não é do ministério, não é da igreja PIB do Mendanha, é do Senhor Jesus. Compre de mim o quê? Ouro. Olha, eu queria que você entendesse essa linguagem espiritual. Essa igreja não crescia. Essa igreja não tinha unidade plena. Essa igreja não tinha utilidade espiritual. As pessoas não tinham alegria no que faziam. Era mera religião. Porque o orgulhoso é isso, é um religioso hipócrita. O orgulhoso, ele não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Ele tem um compromisso verdadeiro com o ego dele. E aí, esse tipo de gente, quando tem um pastor como eu, que confronta o ego, confronta o orgulho, confronta o pecado, esse tipo de gente vai ouvir esse tipo de mensagem e vai se ofender. Porque já falamos aqui semana passada, se tem uma pessoa que odeia crítica, é quem? É orgulhoso. Por que vai estar falando de mim? Quem é você para falar de mim? São pessoas que, por serem orgulhosas, são rebeldes, não se submetem à autoridade. Porque são orgulhosas e são rebeldes, são pessoas também que produzem inimizade com muita facilidade. Você entende isso, irmão? Se tem alguém que gosta de divisão, que gosta de fofoca, gente que gosta de separar os outros, gente que gosta de difamar os outros, gente que tem muita alegria nisso, está cheio de orgulho. Aí Jesus fala assim, meu irmão, reconhece. Quer um conselho? Você está precisando de ouro. Você não está rico. Tem um ouro que você não tem, não é moeda. Não é moeda. Compra ouro de mim, versículo 18. Compra vestes brancas. Você está nu. Não, mas eu tô arrumado. Não é essa nudez que eu estou falando. Eu estou falando da nudez das suas obras pecaminosas. Compra roupa branca de mim. Compra colírio. Jesus falou que ele estava cego. Bom, se está cego, colírio não vai resolver. É porque a cegueira aqui não é literal. A cegueira aqui é justamente a doença visual, mas é uma doença espiritual. Você não está vendo a minha glória, mas olha só,
eu vou colocar um colírio espiritual nos seus olhos, você vai ver minha glória, você vai ver as minhas obras, você vai ver o meu agir, você vai ver quem eu sou, você vai ver quem você é, você não está nem se vendo. Interessante, né? A igreja em Laodiceia foi totalmente reprovada porque essa igreja não pensava em ser fiel, mas apenas em ter o sucesso. As contas estão pagas. O povo vem à igreja. O culto dá para postar no Instagram e ganhar likes. O ministério é maneiro. Visualmente está tudo muito bem. Mas o que o Senhor está vendo, irmão, não é o que o homem vê. O homem vê o que aparece, o que é aparente. O Senhor vê o quê? O interior do ser humano. Eles queriam dinheiro, prazer e poder. Uma igreja como Laodiceia vive em função disso. Dinheiro, prazer e poder. Essa semana eu vi o documentário numa plataforma que eu não lembro agora qual, acho que é HBO Max. Eu vi documentário da igreja Hillsong. O nome é, acho que Hillsong Exposed. É mostrando lá nas entranhas desse ministério. E foi mostrado, inclusive, que o fundador lá, o que criou essa igreja, ele criou a igreja com um nome, não sei o que, Hill, não sei o que, Church. E aí Hillsong era o nome do ministério, da banda que cantava. Mas a música ganhou tanta força que eles mudaram o nome da igreja para o nome da banda. E esse pastor, ele percebeu uma coisa muito interessante. Rapaz, isso aqui dá para se expandir globalmente. Isso aqui não é uma igreja só, é uma marca. Eu vou fazer isso aqui, na verdade, um império. É uma empresa. E as igrejas começaram a usar essa visão Hillsong, é a visão segundo o gosto do cliente. É aquela visão que eu falei na mensagem, o que é uma igreja saudável. Lembra que eu falei do Rick Warren, do Bill Hybels, que começavam a ir nas comunidades e falar assim, o que você gostaria de encontrar numa igreja? Eu queria encontrar na igreja música eletrônica. Eu queria na igreja que tivesse, street dance. Eu queria na igreja que tivesse uma lanchonete. Eu queria que na igreja tivesse jogos e diversão e gente bonita e música boa. Aí o camarada falou, beleza, vou fazer isso. Inclusive, o sistema da Hillsong é um sistema de pegar... Eles alugavam, nos Estados Unidos eles fizeram isso, na Austrália, onde começou, eles alugavam boates, alugaram em Dallas, alugaram em Chicago, alugaram em New York, alugaram em Miami, eles alugaram boate para poder fazer o culto e botar aquela estrutura todinha para ser uma estrutura de adoração a Deus. E encheu. Só que nesse sistema, esse camarada que liderava a igreja começou a ver dinheiro entrar, e entrou dinheiro. E quando entrou dinheiro, começou a juntar muita gente, também surgiu a possibilidade de ter poder. Quando tem dinheiro, tem poder, a perversão sexual do nada vai aparecer, e aparece. Um dos pastores principais lá, pastor de jovens, que liderou a maior igreja dos Estados Unidos, esse cara era amigo do Justin Bieber. Tem foto do cara no Instagram com o Justin Bieber. O cara era pastor celebridade. E só enchia, e ele tinha segurança. E quando ele entrava, as pessoas não podiam acessá-lo. Quem era voluntário servia, um monte de jovem que fazia tudo de graça, por horas, o dia inteiro. Servia para poder dar chazinho, para limpar o chão para o rapaz passar, ele com segurança. E de repente foi descoberto que esse cara tinha vários casos extraconjugais. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus é do centro, quando o homem entra no centro, quando Cristo não é mais a razão de tudo, e eu entro com a minha glória, com a minha sabedoria, com a minha fama, com a minha estratégia, com o meu nome, irmão, o que vem é só destruição, o que vem é só corrupção moral, o que vem é uma igreja que o Senhor olha e fala, eu não reconheço vocês são mornos. Mas o Senhor tem nos chamado aqui, irmãos, não para construir uma boate gospel. O Senhor nos chamou aqui para no futuro, daqui a 10 anos, o pastor Maikson ter segurança e ter limusine, e isso aqui virar um shopping gospel. O Senhor nos chamou aqui, irmãos, para que nós possamos juntos, seguir a Jesus e proclamar o seu evangelho com fidelidade. E quando nós somos uma igreja assim, irmãos, mesmo que não consigamos mudar a história desse bairro, uma coisa nós sabemos, Deus vai mudar a história daqueles que Ele quiser mudar através de nós, e nós vamos ver os frutos do nosso trabalho, porque serão feitos no Senhor, e o trabalho feito no Senhor não é vão. Não é vão. Deixa eu terminar. Não, caminhar para terminar. Eu tenho que mudar isso, irmão. Quer ver?
Às vezes eu falo a palavra terminar e dá um gatilho nas pessoas. Terminar, então vai falar mais um minuto, acabou. Não, calma aí. Eu estou caminhando para terminar, tá bom? Tem mais um pouquinho, calma aí, segura. Porque no versículo 18, eu vou citar para você aqui, John Barry, ele escreveu na sua obra Faith, Life Study Bible. No versículo 18 ele falou assim, esse versículo descreve a riqueza verdadeira em oposição ao dinheiro que aqueles irmãos de Laodiceia ganhavam com as suas atividades comerciais. Compre de mim ouro, a riqueza verdadeira. A riqueza verdadeira é a santidade. Repete comigo assim, a riqueza verdadeira para minha vida é a santidade. Amém, irmãos? Não adianta você ser uma pessoa com muito dinheiro. Por que você trabalha? Por que você estuda? Você que é jovem, por que você estuda? Para trabalhar. Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê depois? Para ter conforto. E depois? Não, para poder viajar. E depois? Meu irmão, vai chegar uma hora que tu vai ganhar tanto dinheiro que no final tu vai morrer. O dinheiro vai ficar onde? Se eu souber o caminho, eu vou pegar. Está trabalhando por coisas que vão ficar aqui. Sabe qual é a riqueza para um jovem? Fugir da imoralidade sexual. Sabe qual é a riqueza para um jovem? Aprender a ouvir os mais sábios, os mais velhos. Sabe qual é a riqueza para um jovem? Servir a Cristo. Entrar na sua universidade e ter coragem de, na universidade, não se corromper e muito mais, ser uma influência cristã naquele lugar. De você ser ético na hora de fazer suas atividades. De você chegar no horário, sair e ser uma pessoa que dá exemplo. A riqueza para nós aqui, para nós adultos, qual é a riqueza? Pagar os impostos. Cumprir nossos horários. Os casados, nossa riqueza é amar nossa esposa. É se submeter ao nosso marido no Senhor. É construir uma relação pacífica, uma relação de cuidado. Amém, irmãos? Isso é riqueza. Riqueza, irmãos, é ser conforme Jesus Cristo é refletir o seu caráter, é refletir os seus valores. E o Senhor está falando, compra de mim, compra de mim, compra de mim que eu te dou o prazer que você não tem. Nós temos prazer em jogo, temos prazer em açúcar, temos prazer em esporte, temos prazer em entretenimento, temos prazer em rede social, temos prazer no celular, no notebook, no tablet, temos prazer em esportes radicais, temos prazer numa série de coisas, de distrações, ir à praia, montanha, temos prazer e muitas vezes não temos prazer em Deus, não temos prazer em abrir nossa Bíblia e orar. Mas o Senhor fala, compra de mim que eu te dou esse prazer, compra de mim, pede a mim, e eu te dou o que você pedir. Irmãos, John Barry vai falar que essa metáfora do versículo 18, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes para você se vestir, para que a vergonha na tua nudez não fique evidente, colírio para que você possa ver. Isso aqui é o seguinte, irmão, se volte para mim, volte para a palavra, volte para a minha presença. Volte para o início. E você vai ver que o seu pecado vai embora. E você vai ver que, na verdade, Deus já está fazendo muita coisa. Você só não está com olhos para ver. E você vai ter uma riqueza verdadeira. Versículo 19. A gente termina a semana que vem. Versículo 19, a palavra vai dizer: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Laodiceia foi chamada para deixar o orgulho. E foi repreendida. Foi uma dura advertência. E o conselho é, vem. Sai dessa condição de inércia, sai dessa condição de infrutividade espiritual, sai dessa condição de cristianismo nominal. Meus irmãos, eu fico muito preocupado quando eu vejo, porque assim, veja só, a pessoa que está no mundo, preste atenção, pedir a você, para quem está perto do teu irmão aí, irmão, preste atenção aí, rapidinho, está acabando, a pessoa não perder a palavra. Deixa eu te falar uma coisa, quando a pessoa está no mundão bebendo, se drogando, quando a pessoa está
no crime. Meu irmão, essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, tanto que nós sabemos que é uma questão de... Agora, quando a pessoa entra no cristianismo nominal, ela não sabe. Ela acha que está tudo bem. Aí a pessoa, como eu vou citar aqui, né? Ela, por conta do orgulho, ela comete pecados não por acidente de percurso, mas porque o coração já se prostrou diante do próprio eu, mais do que a Cristo. Aí a pessoa recorre, Jonatas, a pessoa recorre no pecado. A pessoa não para de mentir. Só que na cabeça dela, ela é cristã. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Quando a pessoa está longe da igreja, a pessoa não batizou, ou sei lá, falou assim, ó, irmão, esse negócio de Deus, de igreja, eu estou fora. Essa pessoa já está consciente, ela está na lama. Ela sabe. Agora o cristão nominal não sabe. O cristão nominal, ele vai, só nega o imposto e não está nem aí. Vem para a igreja. Dá dízimo de dinheiro lavado, não está nem aí. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Desejou a morte durante a semana, mas domingo levanta a mão e canta. Isso é o pior dos cenários. O orgulhoso, ele é essa pessoa. Está vendo a gravidade do mal, do pecado, do orgulho? E eu tenho que bater de novo. Falei semana passada a mensagem inteira. Se você não ouviu, ouça. Mas de novo eu tenho que bater. Sabe por quê, irmão? Porque esse é o problema de Laodiceia e pode ser o meu e o seu problema. De modo que você, cheio de si, está vivendo um cristianismo nominal. Vem à igreja, mas você não sente o rio fluir dentro de você. Olha, o orgulhoso, ele não controla nem as suas próprias vontades. É por isso que na dinâmica privada do orgulhoso, Deus não está lá. Domingo eu preguei aqui, eu falei, Richard Dawkins, ateu, declarou no seu livro, no seu best-seller, Deus é um delírio. Se eu não me engano, é o tema do livro. E eu falei, pior do que um ateu declarar e considerar Deus um delírio, é o crente, que vive como se Deus fosse um detalhe. Pior do que o ateu que fala, Deus é um delírio, é o crente que no dia a dia trata Deus como um detalhe. Entendeu o que eu estou falando? Levanta a mão, você recebeu mesmo? Entendeu? Aí o orgulho, o pecado, ele faz uma coisa tão perversa na pessoa, que a vontade dela está desordenada. Está viciado no quê? No poder. E está buscando mais poder. Está viciado em doce. E está comendo igual um louco, uma louca. Está viciado não sei o quê. E está ali, ó. Em práticas que sabe que é pecaminosa, mas não para. O religioso, o orgulhoso, perdão. Ele nega a graça e afirma a autossuficiência. Então ele vem para a igreja, mas irmão, ele vem para a igreja, ele está aqui, mas ele não está aqui. Orgulhoso é assim, entra na igreja e está comparando, está olhando, tá, mas na outra igreja é melhor. Tá, mas o outro pastor prega melhor. Não, mas esse louvor está ruim. Rapaz, mas essa igreja não tem ar-condicionado? O orgulhoso é extremamente crítico e não gosta de ouvir crítica. Laodiceia é essa igreja. Laodiceia é essa igreja. E o Senhor olha para ela e clama para que ela mude. Ele não vai experimentar, o orgulhoso não vai experimentar santidade pessoal, ele não quer se parecer com Jesus, tanto faz. Tem muita coisa, irmão, que nós não fazemos na igreja porque vai ficar muito feio, né? Imagina se você fizesse tudo na igreja que você faz em casa. Até a vestimenta a gente muda para poder, porque está no ambiente público. Mas, irmão, o cristão verdadeiro, ele está buscando santidade dentro de casa, dentro da igreja, na rua, no trabalho, na rede social, onde ele estiver. Amém ou não? Eu termino. De verdade. O orgulhoso é um idólatra de si mesmo. Vive num estado de psicopatia espiritual. Tem prazer em ferir os outros, em pisar nos outros. Dá prazer. Um psicopata, presta atenção, um psicopata é uma patologia que a pessoa sente prazer com a dor dos outros. Então o psicopata, ele gosta de ver o outro sofrer. Líder numa igreja, ele não está na igreja para calar ninguém,
para dominar e mandar em ninguém. É como o marido dentro de casa. É como o pai dentro de casa. É como o cristão que é chefe. Nós não somos chamados como líderes, como homens, como referências, para silenciar ninguém e causar medo em ninguém. Eu espero, irmãos, que a minha liderança aqui não produza medo em você. Você não tem que ter medo de mim, não. Você tem que me amar. Você tem que respeitar a autoridade que o Senhor colocou na minha vida. E eu quero exercê-la pelo exemplo, não porque eu imponho. Quem fala sou eu, pastor sou eu. Já viu isso? Quem fala muito de si, todo excesso esconde uma falta. Quem fala muito de si é porque não tem segurança em quem é de verdade. Mas para essa igreja, para esse tipo de crente, nominal, sem fruto nenhum, infrutífero, morno, o Senhor fala: eu repreendo e disciplino você, porque eu te amo. Para duas igrejas, Jesus vai falar que Ele ama. Para uma fiel e para uma infiel. Porque o Senhor, irmão, o Senhor é misericórdia. A gente pisa. A gente quer ver o outro destruído. A gente quer silenciar, a gente quer brigar, a gente quer confusão, a gente quer treta. A gente quer divisão, a gente quer ver o outro sofrer e a gente fica muito bem. Mas Jesus olha para a sua igreja, não importa se ela peca ou quanto ela peca, Ele olha e fala assim: eu estou disciplinando você porque eu te amo. Se Jesus não amasse a igreja, Ele nem gastaria tempo dizendo para ela que ela estava errada. Amém ou não? Eu disciplino aquele. Entenda uma coisa: eu e você precisamos ser disciplinados por Deus. É melhor Deus corrigir você do que o mundo corrigir você. É melhor Deus corrigir você do que o diabo corrigir você. Porque Deus corrige por amor. Semana que vem a gente vai encerrar. Vai mesmo, irmãos. Eu vou encerrar essa série semana que vem. Eu vou fazer uma divulgação, vou fazer uma arte para fazer encerramento da série Cartas do Apocalipse. A gente vai encerrar com o versículo 20. Abre aí rapidinho o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Uma igreja orgulhosa, vivendo um cristianismo nominal, sem alegria nas coisas de Deus, sem crescimento em santidade, sem crescimento em amor, em unidade. Essa igreja é a igreja que Jesus está do lado de fora. Quando você passa a semana inteira, nós somos uma família espiritual, sim ou não? Você passa a semana inteira, você lembra de alguém daqui? Você tem contato com alguém daqui? Você ora por alguém daqui? Você dá acesso a alguém daqui, conhecer a tua história e a tua vida e ir na sua casa? Uma igreja saudável é uma igreja que vive alianças profundas, que vive um discipulado verdadeiro, que quando alguém erra, não é a oportunidade de apontar: tu está errado, tá vendo? Sabia que você é pecador? Você é pior do que eu, orgulho. Uma igreja saudável fala assim: meu irmão, você pecou, mas eu amo você, por favor, não viva mais assim, mude o teu caminho. E aquela pessoa, porque não é orgulhosa, fala assim: eu de fato preciso de ajuda. Qual foi a última vez que você falou: eu preciso de ajuda? Qual foi a última vez que você pôde confessar um pecado para alguém? Qual foi a última vez que alguém pôde corrigir você? Os orgulhosos nunca estão prontos para serem corrigidos. Estão sempre prontos para se autoafirmar e para causar inimizade no meio do povo de Deus. O Senhor fala no versículo 20, semana que vem a gente termina com ele: deixa eu entrar aí, deixa eu tomar ceia com vocês. E o texto está falando assim: ceará com ele e ele comigo. Ou seja, será intenso. Ele vai me entregar o pão, eu vou comer. Eu vou entregar o pão, ele vai comer. Ele vai me dar um pouquinho do cálice, eu vou beber. Eu vou dar o meu cálice para ele, ele vai beber. Nós vamos olhar nos olhos uns dos outros. Ele vai me ouvir, mas ele vai falar e eu vou ouvi-lo também. Comunhão profunda, irmãos. É isso que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Que assim seja. Que Deus nos ajude a ser assim, em nome de Jesus. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente.
e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu amo você, mas você precisa mudar. É o que o Senhor fala para nós essa noite. Amém ou não? Amém. Deus abençoe. Semana que vem a gente termina a série.